Olá, aprendizes e tradutores! Hoje nós vamos analisar uma tradução comentada do conto La Cafetière, de Théophile Gautier, realizada pelos alunos da disciplina de Prática de Tradução, com a professora Marie-Hélène Torres. Théophile Gautier foi um romancista, poeta, dramaturgo, jornalista e crítico de arte, nascido na França no século XIX, mais especificamente em 1811. Ele viveu inserido no meio artístico-cultural de Paris, com amizades como Charles Baudelaire, a quem obteve admiração afirmando sua importância no movimento romancista, o qual ele foi defensor e em algum momento também criticou. Vale ressaltar que sua extensa obra literária também foi referência para movimentos posteriores como o parnasianismo, o simbolismo e o modernismo. Hoje nós vamos analisar sua obra de conto fantástico, muito provavelmente influenciada por Baudelaire, que na época traduzia para o francês o mestre da literatura fantástica, Edgar Allan Poe. Este conto, escrito em 1831, é o primeiro de Théophile Gautier. Conta a história de um jovem que para durante uma dessas viagens no que parecia ser uma casa enorme comparado a um castelo, que ele não conhecia. Cansado, ele tem um sonho estranho em que se vê dançando com uma jovem que transformara na manhã seguinte em uma cafeteira. O cansaço, o lugar desconhecido, a confusão entre sonho e realidade são elementos que ajudam a criar um ambiente fantástico. Como trabalho final, neste vídeo vamos comentar algumas das escolhas repensadas partindo de uma primeira tradução do francês para o português, revendo a base teórica trabalhada durante todo o semestre da disciplina de prática de tradução, nos apoiando pessoalmente em Anthony Berman e Ivone Benedetti. Teorizando sobre as competências requeridas de um tradutor, Ivone Benedetti aponta a necessidade de uma preocupação com a estética do autor da obra original, os dados culturais nem sempre explícitos, bem como a complexa análise de vocabulários que deve ser realizada. Assim como é dito por ela, às vezes mesmo após a realização do trabalho, o tradutor ficará insatisfeito com o seu trabalho final. Já Berman traz: a tradutologia é a reflexão da tradução sobre ela mesma, a partir de sua natureza e de experiência. A tradutologia é, pois, a retomada reflexiva da experiência que é a tradução. Diante disso, apresentamos a seguir alguns trechos por nós traduzidos em dois momentos diferentes. Ao pensar no título do conto, do original La Cafetière, para o português a nossa primeira visão foi O Bule de Café, explicitando que é na verdade um bule e não uma cafeteira elétrica, como muitos poderiam pensar. Porém, considerando as deformações apontadas por Berman, entendemos que, pelo fato do título representar a principal personagem do conto, a surpresa e o espanto dessa descoberta seriam melhor representados com a manutenção do léxico feminino equivalente em português. Por isso, optamos pela versão A Cafeteira. No trecho em que o narrador descreve o trajeto até essa grande casa onde ele chega, o termo terre grasse em francês, que significa terra gorda, foi traduzido por nós, no primeiro momento, como terra empapada de matéria orgânica. Já no segundo momento, levando em conta o conceito de invisibilidade do tradutor, consideramos que terra empapada representaria melhor a ideia de Gautier. Nesse outro trecho problemático, em que o narrador descreve a batente da porta, de onde ele entra, do quarto onde ele entra, na tradução em que fizemos no primeiro momento, houve uma deformação do texto original. Ao suprimirmos o nome do pintor Boucher, que representa todo o contexto do estilo descrito pelo personagem, consideramos ter apagado um pouco da ambientação ali contida. Como aponta a teoria da tradução, a omissão não necessariamente pode comprometer o conjunto do texto, mas isso implica na necessidade de nota, uma vez que tais omissões podem caracterizar uma tendência deformadora encontrada nos textos traduzidos. Além disso, como no fragmento anterior, ao tentarmos explicar o período regencial francês no corpo do texto, comprometemos a nossa invisibilidade enquanto tradutores. Assim, na versão atualizada, consideramos a possibilidade de explicações através de notas de rodapé, e optamos por escolhas lexicais que mantivessem o clima de um passado dentro do outro. Segundo Todorov, o clima de um conto fantástico é proporcionado pela hesitação do confronto entre o que é natural versus o sobrenatural e a tentativa de explicação. Nesse sentido, o traço estilístico presente no conto La Cafetière, que inclui algumas metáforas, léxicos arcaicos e descrições históricas, é o que proporciona tal hesitação e provoca no leitor indagação e reflexão,
Portanto, podemos considerar o sucesso da tradução no que Berman chama de zonas miraculosas, ou seja, quando nossas escolhas, enquanto tradutores, manteve o clima da fantasia do conto e os sentimentos e impressões da sobrenaturalidade característicos desse tipo de contos.